ficam afixados na entrada da casa e também no portal da internet, no nosso site. É o www.casadocaminhosantana.com.br. E todos os dias também tem plantão, quem quiser ter uma conversa amiga, conversa passando por algum tipo de problema, queira uma palavra, né, para conversar, é só chegar um pouco antes aí do horário, sempre tem alguém no plantão. E no domingo existe um trabalho da evangelização das crianças, também onde a gente começa o trabalho também com as crianças, né, onde já começa o ensinamento de tudo que é da doutrina espírita, né, mas também voltada principalmente para a religiosidade, para que as crianças comecem o seu caminho, o seu trilhar, sabendo tudo que eles vão ter que passar e entendendo o porquê. Então, quem tiver também crianças, quiser trazer no domingo, é muito importante nós iniciarmos desde crianças mesmo, né, esse ensino. E na área social, nós temos atendimento, né, 72 famílias cadastradas na casa. Esse ano a gente está com um objetivo aí forte de aumentar isso aí, possivelmente chegar até 80 famílias. E nisso a gente primeiro agradece a vocês que sempre colaboram conosco, né, trazendo os alimentos que compõem a cesta básica, e ao mesmo tempo a gente pede que esse mês nós estamos muito necessitados de leite em pó, óleo, feijão e arroz. Quem puder colaborar, a casa agradece bastante. Esse trabalho ele é realizado no segundo domingo de cada mês. As famílias vêm e recebem essa cesta básica, né, às 9 da manhã, tem uma palestra também, depois um lanche fraterno também para eles que vêm buscar. É um trabalho também que quem quiser participar, também estamos aí de portas abertas. Porque existe todo um trabalho envolvido, né? Montar a cesta, a distribuição. Quem puder, a gente agradeceria bastante a colaboração. Outro trabalho é o lanche que é feito para os irmãos, né, moradores de rua que estão vivenciando essa situação hoje, nessa encarnação, nesse momento da sua encarnação, né? Esse é distribuído nas imediações do metrô Carandiru. Esse acontece todo sábado à tarde, por volta das 18 horas. É preparado o lanche e é levado para os nossos irmãos, moradores de rua. Então, também a gente agradece quem colabora e quem quiser trabalhar também será sempre bem-vindo. E temos também, vai começar agora novamente, né, o primeiro e terceiro domingo, o atendimento para as mães que são cadastradas dessas famílias que eu falei das cestas básicas, né, o atendimento às gestantes, onde é feito também todo um trabalho ensinando tudo que é necessário, os cuidados com o bebê, os cuidados na própria gestação. Isso é muito interessante. Também tem no sábado, quando as famílias vêm, o atendimento judiciário. Não é bem não seria um trabalho assim, no qual vai ser colocado um advogado, é de orientação o trabalho, né? Então eles vêm com alguma dúvida e tal, e sempre tem algum advogado de plantão que tira essa dúvida dos irmãos quando vão consultá-los. Tá, ok? E também tem os cursos, né, que já começaram alguns e vai começar outro agora. Quem quiser, depois pode entrar em contato com a Sandra, tudo, para ver os dias aí, os dias de aula e começar. Tá, ok? Então estão esses os recados. Eu peço aos presentes que desliguem seus celulares e vamos nos concentrando. Convido todos a cerrar os olhos para que nós nos sintonizemos com esse ambiente preparado pela espiritualidade, onde eu convido vocês a momentaneamente se desligar desse mundo tão atribulado, às vezes tão confuso, com tantas maldades, e vamos nos dedicar à parte que a gente aprende que é o importante, nosso lado espiritual. Então vamos deixando o nosso espírito se sintonizar com essas boas vibrações que recebemos de todos esses nossos irmãos. E vamos pedindo licença a Deus, nosso Pai, para darmos início aos nossos trabalhos.
Vamos também contando sempre que esse amor carinhoso do Mestre Jesus, pois foi Ele próprio que disse, onde teria mais que um em seu nome, Ele estaria presente entre nós. Então, com certeza, Jesus está sempre no meio de nós. E toda essa espiritualidade, como eu já disse, que está sempre presente nessa casa, esses nossos amigos, que nos trazem sempre coisas boas do alto, bênçãos e tudo aquilo que necessitamos. Contando também com a intercessão de Maria Santíssima, para que ela nos proteja sempre e nos faça também cada vez mais entendedor de tudo aquilo que vai ser falado, que vai ser discutido e estudado. Pois é assim que evoluímos, através do estudo, e esse é um dos métodos que usamos na doutrina. Uma palestra, às vezes até curta, mas é o início de uma discussão, de um estudo, para depois nós procurarmos, através dos livros da doutrina, para a evolução. E depois a prática de tudo aquilo que colocamos, que aprendemos, que sabemos que é para a nossa evolução e para o nosso bem. Agradecemos a tudo que temos, agradecemos a Deus por essa encarnação, a Jesus pelo amor demonstrado em toda a sua passagem aqui por nós e pelo Evangelho Santíssimo que Ele deixou para nós, com todos os seus ensinamentos. Agradecemos a esses amigos espirituais e agradecemos a intercessão de Maria por nós. Que assim seja, graças a Deus. E hoje, o tema é Tais Como Somos. É do livro da Esperança. E eu convido nosso irmão Luiz Henrique para vir estudar com a gente esse tema. Bom, boa noite a todos. É com muita alegria, com muita satisfação que nós estamos aqui, mesmo que todos nós possamos ser bem recebidos, principalmente sabendo que toda a espiritualidade já se encontra aqui, não é? Que preparou o ambiente desde muito antes da nossa chegada, então nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor, nessa noite de aprendizado, nessa noite de troca de experiências, de estudos, em que nós saímos com um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de bagagem, não é mesmo, da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, que vão nos auxiliar tanto na nossa caminhada, no nosso dia a dia, para que possamos seguir a nossa vida de uma maneira melhor, com mais paz, com mais harmonia, com mais alegria. É tudo isso que nós viemos buscar aqui na Casa Espírita. Nossos amigos também que nos assistem, não é, pela internet e que dispõem deste tempo para estarmos aqui, refletindo sobre as lições da doutrina espírita, refletindo sobre o Evangelho que o nosso Mestre Jesus veio nos trazer. E como nós sabemos, todas as lições aqui são sempre muito importantes, não é? De alguma forma, cada uma das lições que nós trazemos aqui ao longo das semanas, durante todo o ano, nós vamos perceber que elas sempre vão nos auxiliar no nosso dia a dia, de alguma forma. Amanhã ou depois, certamente vai chegar aquele momento em que aquela lição que nós ouvimos, mesmo lá do Evangelho, nós vamos lembrar de tudo aquilo que ouvimos, de tudo aquilo que aprendemos, e aí nós vamos nos conscientizar, não é, do quão importante é a doutrina espírita, do quanto ela nos auxilia no nosso dia a dia. Porque é justamente naqueles momentos difíceis da nossa vida, aqueles momentos, aquelas provações que nós passamos, seja no nosso lar, no nosso trabalho, junto aos amigos, nós passamos por alguns momentos difíceis, e é justamente nestes momentos, então, em que nós vamos nos lembrar de todas as lições que nós aprendemos aqui. E hoje, então, o tema é Tais Quais Somos, do Livro da Esperança, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel.
E aqui o Emmanuel, ele comenta 2 trechos. O primeiro é do Evangelho de Mateus, o capítulo 7, versículo 21, em que o Mestre Jesus nos diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Em outro trecho, no capítulo 18, no item 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá está dito: será bastante trazer a libré do Senhor para ser-se fiel servidor seu? Bastará dizer sou cristão para que alguém seja um seguidor de Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Então, esse item 16 reconhece o cristão pelas suas obras. E o capítulo 18 são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, Emmanuel vai discorrer sobre essas 2 passagens aqui, uma do Evangelho, que o próprio Mestre Jesus nos disse, e a outra do Evangelho segundo o Espiritismo, em que o Espírito de verdade, toda essa pleiade de espíritos superiores, vieram nos trazer. Então, de alguma forma, quando Jesus diz, não basta nós dizermos Senhor, Senhor, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E nós precisamos refletir um pouco, não é mesmo? Porque todos nós que estamos aqui, nós nos dizemos cristãos. Não necessariamente todos são espíritas, até porque a doutrina espírita não faz nenhuma distinção. Nós acolhemos com muito carinho, com muito amor a todos. Ninguém pergunta, não é? Nós perguntamos talvez até por estatística, mas ninguém impede a entrada de ninguém. Todos são bem-vindos, não é? Todos são bem aceitos, bem recebidos. Nós sabemos de muitos que nem são espíritas, pertencem aí a outras religiões, mas vêm, às vezes, à casa espírita, ouvir uma palestra, receber um passe, não é? Porque justamente nós falamos do Evangelho de Jesus, não é? Nós falamos do amor, falamos do bem, da caridade. Ora, mas se não é suficiente, né? Se não é necessário que todos nós sejamos espíritas, muitas vezes nós nos dizemos cristãos, será que então é suficiente nós nos dizermos cristãos, não é? Para fazermos parte aí do reino de Deus? Certamente que não. O próprio Mestre Jesus já nos disse. Então, o que será que é necessário nós fazermos para entrarmos no reino dos céus? Bom, o próprio título do item 16 já dá a resposta, não é? Quando ele traz que reconhece o cristão pelas suas obras. Mas até por isso também o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, o título são muitos os chamados e poucos os escolhidos. E por que isso? Porque nós sabemos que nem todos conseguem realizar estas obras, não é? E quais seriam estas obras de que o Evangelho nos fala? Alguém tem alguma ideia? Quais são as obras que o Evangelho nos fala? A caridade, a bondade, a melhora. Tudo isso, a caridade, a bondade, não é mesmo? A nossa melhora. Então vejamos, vamos comparar com uma árvore, não é? Então aquela árvore que dá bons frutos, não é? A gente reconhece uma boa árvore pelos seus frutos, não é? Os bons frutos que ela dá. E nós falamos, nossa, essa árvore realmente é boa, não é? E aquela árvore que não dá bons frutos, que nem dá frutos, o que acontece? Nós cortamos, não é? Lançamos fora. Então vejamos que esse é o convite do Evangelho, que nós possamos realizar estas boas obras. Então, claro, como nós falamos aqui na Casa Espírita, nós recebemos muitos conhecimentos, muitos ensinamentos, seja em outras religiões também. Nos sempre aprendemos muito. Vamos ler, não é, o Evangelho segundo o Espiritismo, depois vamos nos aprofundar, vamos fazer os cursos para quem se afinizar com a doutrina espírita. Mas nós sabemos que só isso não é suficiente. Mesmo como o nosso dirigente aqui disse, é muito importante nós começarmos a colocar em prática, não é? Começarmos a exercitar tudo isso que nós aprendemos aqui. E isso, algumas vezes, requer um certo esforço da nossa parte,
não é mesmo? Nós precisamos sair um pouco lá do nosso comodismo, não é? Parar de assistir às vezes a novela, agora o Big Brother, que começou, não é mesmo? E dedicarmos também um tempo para quê? Para realizarmos estas boas obras, não é mesmo? E aí vejamos que o Evangelho nos traz grandes ensinamentos. A própria doutrina espírita, olha o tanto que nós aprendemos, como ela nos consola, não é? Como ela nos esclarece, nos auxilia no nosso dia a dia, ensinando o quê? A resignação. O que é resignação? É a aceitação do coração. Não é nós cruzarmos os braços e falarmos, é porque Deus quis, então não adianta nada, né? Não vamos cruzar os braços e esperar que um milagre aconteça. Não é isso. Mas é aquela aceitação do coração, não é? É sabermos que se algo acontece conosco, que nós não gostamos, há um motivo, há uma causa. E essa causa também é justa, não é? Porque sabemos que Deus está no comando. E aí nós vamos aprender aí até no Evangelho segundo o Espiritismo, as causas atuais, causas anteriores, as aflições, mas isso aqui até seria um tema para uma outra palestra, não é? Para nós conversarmos um pouco mais sobre isso. Mas, de qualquer forma, nós estamos trazendo aqui os vários ensinamentos que a doutrina espírita ela nos traz, não é mesmo? Tanto que Jesus, ele já falou lá no Evangelho de Mateus, isso há mais de 2000 anos, não é? Que aquele que ouve as suas palavras e a pratica é como aquela pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha. E aí vieram os ventos, as tempestades, e a casa permaneceu em pé. Já aquele que ouve e não a pratica é como aquele que construiu sobre a areia. Aí vieram os ventos, as tempestades e a casa ruiu. Mais ou menos aquela história dos 3 porquinhos, né? Sempre que nós lemos isso, nós lembramos daquela história. Então é mais ou menos isso. Que Jesus já falava isso, não é? Da importância de ouvirmos as suas palavras e de a praticarmos. Porque aí nós vamos realmente nos fortalecendo. Vamos construindo essa casa sólida sobre a rocha. Porque nós sabemos que vão vir as tempestades, que surgem os momentos difíceis, os ventos, as tempestades na nossa vida. E se nós não tivermos essa base sólida, construída sobre a rocha, não é? Se nós não tivermos realmente internalizado todos esses ensinamentos do Mestre Jesus, nós podemos balançar, podemos cair. Ao passo que, quando nós, pelo menos, nos esforçamos para colocarmos em prática, Kardec até já disse que reconhece o espírita pelo esforço que ele faz em se melhorar. É claro que ninguém vai ser perfeito da noite para o dia, não é? Muitas vezes a pessoa até tenta, claro, né? Até aquela aparência angelical, mas aí vai pegar o primeiro trânsito, o primeiro metrô cheio, aí acaba toda essa angelitude, né? Então é isso, nós até tentamos, mas sabemos que ainda precisamos de uma longa caminhada. Não é mesmo? Ainda estamos aí a caminho, às vezes resvalamos um pouco, não é? Cometemos aí alguns deslizes, mas isso não importa. O que importa é que nós, pelo menos, estamos nos esforçando, não é? Estamos no caminho para sermos pessoas melhores, não é? Para alcançarmos o nosso progresso. Olha só, estamos aqui hoje, podíamos estar na nossa casa, não é? Lá com a nossa família, assistindo a nossa televisão, e estamos aqui. Por quê? Porque fizemos uma escolha, fizemos uma opção, e sabemos que essa é a melhor, até porque nós vivenciamos no dia a dia tudo isso. Nós percebemos na prática o quanto é importante, não é? Nós estarmos aqui, nós aprendermos, refletirmos sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo também está escrito, não é? Que fora da caridade não há salvação. Que salvação é essa que nós tanto falamos, não é? É justamente tudo isso que nós buscamos, não é? A nossa paz de espírito, a nossa alegria, a nossa harmonia, o nosso crescimento, tudo isso. E realmente, nós só vamos alcançar essa salvação através da prática da caridade. E aí Emmanuel coloca muito bem nesse texto, vamos ler depois nas nossas casas, que ele coloca que muitas vezes
nós aqui, todos nós podemos nos incluir. Quantas vezes lá atrás também isso já não aconteceu? Ou conhecemos pessoas que falam assim, ou nós também. Ah, mas se eu tivesse mais saúde, não é, eu faria mais. Que eu não tenho saúde, a minha saúde não é perfeita, eu tenho muitos problemas. Mas, como Emmanuel coloca, quantos espíritos reencarnados aqui nós não conhecemos, que padecem de grandes sofrimentos, de grandes dificuldades e seguem trabalhando, não é? E trabalham na causa espírita, em outras também, de alguma forma desenvolvem um trabalho social e não ficam se lamentando, não ficam falando que se tivessem mais saúde fariam mais. O próprio Chico Xavier, não é mesmo? Nós estamos falando. Olha quantos problemas ele não tinha, o problema de saúde, o problema dos olhos, e ele seguia trabalhando incansavelmente, não é? Horas a fio lá, psicografando várias obras, não é? E tudo nós sabemos que ele doou para a caridade, né? Nós temos também um exemplo de Jerônimo Mendonça Ribeiro. Alguém já ouviu falar dele? Não? É um grande espírita também, grande espírito, que ele nasceu em Ituiutaba, em Minas Gerais. Aliás, Minas nós temos grandes espíritas, não é verdade? Lá parece que é o berço aí do espiritismo aqui no Brasil, não é verdade? E aí o Jerônimo Ribeiro, ele nasceu em 1939. Ele viveu 50 anos. E o que acontece? Já na adolescência, ele desenvolveu artrite reumatoide. Alguém já ouviu falar da artrite reumatoide? É uma doença autoimune, não é mesmo? E isso começa a afetar as articulações e a pessoa começa a sofrer muito. É uma doença terrível, não é? Muitas vezes a pessoa perde a mobilidade. Isso traz uma série de limitações para a pessoa. Tanto que no caso dele, que ele começou a desenvolver já na adolescência, em pouco tempo, logo ele já foi para a cama, ele ficava direto na cama, não conseguia nem se mexer. A sua visão foi piorando cada vez mais fraca, até perder a vista, não é mesmo? E ele, não é mesmo, sempre também era um espírita, né? Ele sempre lia as obras espíritas. Depois, quando ele não conseguia mais ler, a sua família, os amigos liam para ele. Inclusive, ele escreveu vários livros espíritas, tem Cadeira de Rodas, Crepúsculo do Amor. Então, um grande espírita dava grandes palestras, e olha, na cama, hein? Sem conseguir se mexer. E aí conta-se, certa vez, um senhor, ele foi procurá-lo, porque ele estava passando por uma situação muito difícil, porque ele era um homem de algumas posses, mas estava passando por uma dificuldade, até que ele vendeu a sua fazenda, e essa foi uma venda fraudulenta, a pessoa que comprou cometeu uma fraude, então ele acabou perdendo tudo. Aí a sua esposa, os filhos, todos o cobravam, e ele pensou até em dar cabo da sua vida. Até que um amigo falou, não, calma, vai procurar o Jerônimo, mesmo? E aí ele foi conversar com o Jerônimo. Então Jerônimo disse, olha, meu caro, eu sei que a sua situação que você passa é muito difícil, claro, é muito complicado, é muito sofrimento, essa crise toda que você está passando, toda a pressão da família, toda a sua perda financeira. Mas ele falou, olha, e se esse rapaz que comprou a fazenda fraudulenta viesse te procurar e falasse, olha, fulano, você troca então essa fazenda por um olho seu? Aí ele falou, imagina que eu iria fazer isso, nunca. Não é? Aí ele falou assim, e se então ele propusesse então trocar essa fazenda por um braço? Aí ele falou assim, não, imagina, jamais faria isso. Então ele diz, está vendo como você é rico, na verdade, das bênçãos de Deus? Não é? Você que tem os olhos, você que tem os seus braços, as suas pernas, a sua saúde, que pode estar aqui comigo. Então esse homem, ele passou a ver a vida de uma outra maneira, não é? E passou inclusive a visitá-lo sempre. Depois ele se tornou um trabalhador da casa espírita, não é?
Certa vez também, um repórter perguntou para ele, para o Jerônimo, o que era a felicidade. Então, ele, que estava há tantos anos numa cama sem se mexer, ele disse, olha, a felicidade para mim seria eu conseguir me virar. Então vejamos que quantas vezes, não é, nós reclamamos, nós que temos a nossa saúde perfeita, que podemos vir aqui, podemos ter um probleminha ou outro, mas podemos estar aqui, muitas vezes reclamamos da nossa vida, não é? E lamentamos, e lastimamos. Muitas vezes temos aquela tendência de olhar para aquilo que não temos. Esquecemos de valorizar aquilo que nós temos, que nós conquistamos, a nossa saúde, a nossa família, não é? Os nossos amigos, nosso trabalho. Quantas vezes também não há aquelas pessoas que dizem que, na verdade, se elas tivessem uma outra família, se tivessem um outro emprego, mas também quantos não dariam tudo para ter uma família, até mesmo para ter uma família, não é mesmo? Muitas vezes nós olhamos a família do vizinho, achamos que a família é melhor, que eles são mais felizes, mas nós sabemos que todas as famílias também trazem os seus conflitos, as suas dificuldades, né, os seus desafios. Tanto que até aqueles programas que nós vemos que às vezes eles trocam, não é? Tiram uma pessoa de uma família, colocam em outra. E aí nós percebemos ali como realmente aquela pessoa que saiu, ela realmente participava daquele núcleo. Não é? Ela tinha toda uma afinidade. E a outra acaba se sentindo peixe fora d'água. Não é? Nós percebemos o quanto ela até se sente deslocada daquele meio. Por que será? E aí nós vamos aprender na doutrina espírita, também um tema para uma outra palestra, para desenvolvermos mais, mas, de qualquer forma, nós aprendemos que nós estamos no lugar certo, não é? Naquele seio familiar, junto àqueles nossos parentes que vão propiciar o nosso crescimento. Porque é junto daquelas pessoas que estão ali, que às vezes nós perdemos um pouco a paciência, que nós às vezes nem queremos ver, mas é junto daquelas pessoas que nós precisamos exercitar o amor, mesmo, o perdão, sobretudo, não é? A paciência, a tolerância, a resignação. É justamente junto àqueles que estão ao nosso redor. Não vamos achar que, não, estou muito cansado desses meus parentes aqui, deixa eu sair fora. E muitas vezes as pessoas pensam até em ir para um outro mundo, outro planeta ainda não. Mas, será que isso realmente vai resolver a situação? Nós sabemos que não. Não é? De alguma forma, aquela situação um dia vai precisar ser resolvida. Não é? E se nós não conseguimos nos entender com aquelas pessoas ali do nosso núcleo, se nós ainda não aprendemos esse amor, a paciência, a tolerância, o perdão, nós vamos também vivenciar situações difíceis nos outros locais. Tenhamos certeza disso. E aí nós vamos viver então pulando, cada hora num local, de galho em galho, ou vamos viver sozinhos, isolados do mundo? Não. Essa não é a ideia, não é? Até porque é justamente essa lei de sociedade, é na convivência com o próximo, que nós vamos crescendo, que nós vamos aprendendo uns com os outros. Nós também não somos perfeitos, não é? Também temos os nossos defeitos, também às vezes somos aí o parente difícil. E aí, quando isso acontece, nós queremos a compreensão, queremos a paciência, o perdão do outro. Então, que nós também possamos ser misericordiosos com esses nossos parentes ao nosso redor, procurando entender, não é? Que se aquilo está acontecendo, o que Jesus nos pede? O que a doutrina espera de nós nestes momentos? Vamos refletir a esse respeito. A respeito do nosso trabalho também, não é mesmo? Que muitas vezes passamos ali umas dificuldades, também às vezes temos vontade de sair correndo, mas também vamos valorizar quantas pessoas não têm um emprego, até aí olha o índice de desemprego aumentando, não é mesmo? Quantas pessoas não queriam estar no nosso lugar, não é?
E, de qualquer forma, vamos pensar que também aquele local que nós estamos ali no nosso trabalho, com o nosso chefe, os nossos colegas de trabalho, é um local também de aprendizado, não é? É um local em que nós precisamos também exercitar a nossa paciência, a nossa tolerância, o nosso perdão. Então, diante daquele chefe difícil, qual vai ser a nossa atitude? Nós vamos nos revoltar? Vamos brigar? Não. Vamos exercitar aí a nossa paciência, a nossa tolerância. Diante daquele nosso companheiro de trabalho, aquele nosso colega que não faz a parte dele, ou que muitas vezes acaba falando mal do outro, qual vai ser a nossa atitude? Exatamente a contrária, não é? De exercitarmos bem a nossa tarefa, evitarmos falar mal do outro. Porque muitas vezes nós reclamamos. Reclamamos da nossa casa, reclamamos do nosso trabalho, daquele ambiente ali. Mas o que nós estamos fazendo para melhorar o ambiente à nossa volta? Será que nós estamos dando exemplo? Ou será que nós estamos agindo como o outro? Justamente aquilo que nós criticamos no outro, será que muitas vezes não é aquilo que nós estamos cometendo? Então, nós precisamos refletir a esse respeito. Se for este o caso, olha que bom, nós estamos aqui, né? Estamos podendo aprender, não é? E vamos, então, tratar de nos modificar o mais rápido possível. Sabendo que se nós nos modificarmos, não é? Se nós alterarmos aí a nossa maneira de ser, nós vamos sim ajudar o outro, aquele que nos enxerga. Ele também vai falar, olha, se aquela pessoa ali se modificou, então eu também posso. O que ele está fazendo para se modificar? E aí ele também vai procurar. Nós vamos auxiliar também. Porque da mesma maneira que nós tratarmos, nós seremos tratados. A lei de ação e reação, a lei física. Então, a partir do momento que nós nos modificarmos, e apesar aí dos problemas, das dificuldades, dos ataques, nós nos calarmos, não é? Nós usarmos a água da paz, que o Chico já nos falava, não é? De colocarmos uma água na boca, se não temos, vamos imaginar, para evitar aí as discussões, nós realmente vamos modificando o ambiente à nossa volta, não é? Então, meus caros, vejamos que Jesus já nos falou, não é? Que o reino de Deus encontra-se dentro de nós. Olha que coisa bonita, não é? Vamos lembrar disso, naqueles momentos que nós estamos tristes, que estamos nos sentindo chateados, frustrados com algo, estamos desanimados, nos sentimos desamparados, esquecidos. Não, o reino de Deus está dentro de nós. Vamos lembrar disso. Será que realmente nós nos conscientizamos disso? Não é? E aí, quando nós nos lembramos disso, nós falamos, opa, vamos mudar aí esse nosso padrão vibratório, não é? Por quê? Apesar aí das dificuldades, nós podemos nos elevar, podemos estar acima delas e deixar de ficar naquela vibração negativa que não vai resolver o problema, né? E vai agravar ainda mais a nossa situação. Então, para que nos mantermos nessa negatividade toda? Então, o próprio título, Tais Quais Somos, o que ele quer dizer com isso? Que é isso, nós precisamos nos aceitar, precisamos nos reconhecer tais quais somos, do jeito que nós somos. Precisamos fazer essa autoanálise, olhar para dentro de nós. É isso que a doutrina espírita também nos convida, não é? Para fazermos essa autoanálise. E aí, não é nem nós nos sentirmos superiores, porque muitas vezes a pessoa pensa, não, porque eu já estou estudando, eu já estou trabalhando na doutrina, eu já caminhei um pouco. Às vezes as pessoas começam a se achar um pouco melhores do que as outras, superiores. E não é verdade, não é? Porque assim, apenas aquele que caminhou um pouco mais, não é? Que realmente resolveu aí se aprofundar. Mas o outro também vai chegar nesse momento. A ideia é que todos possam chegar. E de qualquer forma, como nós já falamos, ninguém é perfeito. Não é? Nós estamos aí a caminho, todos nós. Então, não vamos nos achar superiores aos demais, vamos tomar muito cuidado com a vaidade, não é? Com o nosso orgulho, de acharmos que já sabemos tudo, que já fazemos muito, pelo contrário, ainda fazemos tão pouco, não é mesmo?
poderíamos fazer tanto mais. Quantas vezes as pessoas não reclamam aí da falta de tempo também? Isso a gente ouve muito. Ah, porque eu não tenho tempo. Não tenho tempo para fazer um trabalho assistencial, não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para vir ao centro. Será, meus caros? Vamos parar para refletir se a gente não consegue mesmo arrumar um tempo. Porque às vezes, para outras situações, nós arrumamos. Nós falarmos aí que vai ter uma festa muito boa, não é? Com pessoas aí famosas, não é? Aquelas festas que está tudo incluído, então, nós damos um jeito, arrumamos um tempinho na nossa vida. Né? Arrumamos um tempo, damos um jeito. Tomamos aí um energético, né? Mesmo durante a semana, estamos cansados, mas damos um jeito de ir naquela festa. Imagina que a gente vai perder aquela festa. Né? Então, vamos parar para refletir. Se também nós não podemos aí arrumar realmente um tempo para esse nosso trabalho em prol do próximo. Lembrando que a caridade aqui não é só darmos algo de material, também é importante, não é? Nós temos aqui o nosso trabalho assistencial, não é? Claro, podemos dar sim algo material, mas às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho dinheiro, né? O dinheiro não sobra no final do mês, eu estou desempregado. Claro, isso pode acontecer. Mas, de alguma forma, já podemos vir aqui, não é? Distribuir e ajudar na distribuição dessas cestas básicas, não é? Tanta coisa que a gente pode fazer, não é? E também, até no Evangelho, está quantas vezes, não é? Aquela pessoa que diz também, mas olha, eu não vou poder nem ajudar com nada, porque eu tenho a minha família, e eu preciso, né, de alguma forma, reservar aí um tanto, porque pode faltar lá na frente. Mas será que muitas vezes nós usamos isso como uma desculpa para deixarmos de ajudar? Então vamos refletir também sobre isso, não é? Quantas vezes nesses trabalhos assistenciais nós até não nos emocionamos, não é, de ver aquelas pessoas tão desfavorecidas, não é, que falta tudo, não é? Muitas vezes aquela roupa, aquele calçado que nós já nem queremos mais. E as pessoas estão lá disputando, não é? Brigando, que realmente estão precisando daquilo. Não é? Então, meus caros, isso é para a nossa reflexão, que de alguma forma nós realmente podemos ajudar, podemos fazer algo em prol do próximo. E também o oposto, do outro lado. Não vamos achar também, né, ao nos olharmos, muitas vezes também isso acontece. Nós falamos, nossa, mas nós já erramos muito, nós já nos perdemos, e acho que Deus nem gosta mais de mim, Deus me esqueceu, eu fico até com vergonha. Mas não vamos pensar assim, não é? Porque todos nós somos filhos de Deus, Ele realmente nos ama, não é mesmo? Ele quer o nosso bem, Deus, Jesus, eles estão sempre nos esperando. E não importa o que nós fizemos lá atrás, não é? O que importa é o hoje, essa oportunidade que nós temos de um recomeço. Não é? Essa oportunidade que nós temos de nos refazermos, de seguirmos um novo caminho. Muitas vezes erramos lá atrás, mas nem tínhamos ainda o conhecimento. Não é? Não tivemos a oportunidade que nós estamos tendo. Então não vamos também ficar nos culpando. Não é? Muitas vezes a pessoa deixa de caminhar, deixa de realizar com essa autopunição. Então vamos exercitar também o auto-perdão, de nos perdoarmos, não é? De nos aceitarmos aí tais quais somos, sabendo que, apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas limitações, o reino de Deus está dentro de nós. Não vamos esquecer disso, não é? Que Jesus, Deus, eles nos amam, eles nos aguardam. E, de alguma forma, nós sempre vamos ter essa oportunidade de seguirmos adiante. Né? Olha só, essa oportunidade que nós estamos tendo de estar aqui, não é? Essa oportunidade do aprendizado que nós vamos poder desenvolver cada vez mais. Então é isso. Nós vamos aparando aí as nossas arestas, né? Vamos conquistando cada vez mais conhecimento, cada vez mais virtudes. E ao longo do caminho, ao longo do tempo, nós vamos eliminando os nossos defeitos, os nossos vícios. Não vamos nos preocupar com isso. Vamos nos preocupar, sim, em fazermos o bem, em sermos pessoas melhores. E aí, aos poucos, conforme nós vamos caminhando, nós vamos percebendo que nós vamos deixando de lado aí todos esses nossos defeitos, os nossos vícios. Isso vai acontecendo aos poucos.
Então tenhamos paciência, não é? Continuemos o nosso caminho, não vamos desistir nunca, não é? Estejamos sempre ligados aí a Deus, a Jesus, através das nossas preces, pedindo a eles força, sustentação. E é isso, tais quais somos, então vamos seguir o nosso caminho e que nós possamos ser realmente esses verdadeiros cristãos que vão ser reconhecidos pelas suas boas obras. Muita paz a todos. Primeiramente, obrigado. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. E agora é aberto para as perguntas, para as colocações. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Ninguém tem nada para falar? O pessoal está meio inibido. Vamos falar Seu Amém. Luiz, as leis humanas são baseadas nas leis divinas? Se as leis humanas são baseadas... Olha, na verdade nós sabemos que as leis humanas ainda são imperfeitas. Não é verdade? Nós ainda precisamos evoluir um pouco, não é? As leis divinas são essas leis perfeitas, não é? São aquelas leis, as leis de Deus, não é? Que nós até aprendemos aí nos cursos, nós vamos ver lá no Livro dos Espíritos, não é? A ideia é que nós possamos chegar, não é? Que elas possam se conciliar. Então, se nós formos ver as leis humanas, basta dizer, do século XIX, não é? Da idade, vamos retroagindo cada vez mais, nós vamos perceber o quanto elas eram imperfeitas, não é? Quanta coisa ali terrível que não tinha, né, nessas leis. Não vamos nem comentar. Mas nós fomos percebendo a evolução dessas leis humanas conforme o homem vai progredindo, não é mesmo? Então, a ideia é que um dia essas leis possam também chegar a ser perfeitas. Mas elas são feitas pelo homem, né? É isso que eu ia comentar. É. Elas são feitas pelo homem, né? E o homem não é perfeito. Sim. Porque se ela fosse baseada nas leis divinas, as leis divinas, na verdade, Jesus nos ensinou que são só duas. Certo? Então, se você se ocupasse toda a tua encarnação obedecendo essas duas leis que Jesus ensinou, você estaria pautado seguindo essas leis. Agora, o homem, quando ele cria, ele vai sempre deixando brechas para ter um subterfúgio para encobrir a não perfeição. Entendeu? Assim, como nós falamos, nós trazemos aí essa centelha divina, não é? Temos as leis divinas na nossa consciência. Mas é isso, nós não somos perfeitos. Então, de alguma forma, nós vamos ter essas imperfeições nas leis humanas. Aí as sociedades, conforme vão evoluindo, aí sim as leis vão... Por isso que nós vemos países com leis totalmente diferentes. Entendeu? Por exemplo, aqui, no nosso país, você matar alguém no trânsito não é um crime tão pesado. A gente vira e mexe aí, o cara vai, paga uma fiança, né? E ele sai, responde em liberdade e depois ele paga com cestas básicas. E já tem vários países, várias sociedades que acham esse crime tão pesado quanto tirar a vida, quer tirar a vida mesmo de outra pessoa, né? Ainda mais na condição de estar alcoolizado, tudo. E no nosso país ainda não é tão penalizado. Na verdade... Então, a evolução se vai, senhor Américo, eu acredito nisso, através daqueles que vão formular as leis no meio que eles vivem. Então, nós temos vários tipos de humanos ainda, né? Nesse planeta. Sim. Né? Quem sabe um dia nós nem Como vamos você precisar mais das leis humanas, não é? Colocou, né? Quando evoluir. A gente conhece pessoas até que sabem respeito mais tudo. Não significa que seja o melhor, porque se ele está aqui ainda ele não é o melhor. Não. Ele tem algo para pagar, ele é devedor de alguma coisa. Sim. O carnezinho dele ainda tem alguma prestação para ser pago. Então, vamos lá, tem algo para falar. Mas para ouvir. Eu li um artigo, uma certa ocasião, faz muito tempo, sobre o Código de Hammurabi. Né? Foi o princípio das leis humanas, quando deu início. E nesse artigo,
o sujeito dizia que, de um momento para o outro, o Hammurabi começa a fazer o código. E que se desconfiava muito de uma intervenção espiritual nesse cara, para que ele desse o início para esse código, o embrião. Uhum. E isso vem avançando até o Código dos Romanos, mas tudo isso é imperfeito em relação à lei divina. Claro, é imperfeito. Nós vamos avançando cada vez mais. Sim. Quando nós vamos chegar perto da lei divina, bem, ninguém conhece a velocidade do relógio de Deus. É. Não é? Exatamente. Mas de alguma forma tivemos aí as inspirações do alto, mesmo? Isso mesmo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Só para colocar rapidinho, o que você colocou também é muito importante, né? É a condição do tais como somos, da aceitação, né? É. Que tem muita gente que realmente começa, limita tudo por causa de como ela é, né? Sim. Então, nós temos, como você colocou, exemplos grandes, né? O Chico mesmo é um. Hoje no mundo nós temos esse cientista, né? O inglês lá, o Stephen Hawking. Stephen Hawking, Que é cara, é uma condição que você fala, pô, como que pode, né? E uma mente brilhante, né? né? Sim. Dando palestras, ensinando todo mundo. Quer dizer, é uma coisa que, então, o corpo não deveria ser o limitador. Por isso, é o que você falou. Não só o corpo, o tempo, a vontade, tudo. Como você brincou, se for para uma festa, todo mundo quer ir. É. Mas então é isso daí, quer dizer, procurar... Uma viagem. Uma viagem. Então, para tudo nós conseguimos nos adequar, nos adaptar e fazermos o trabalho. Basta ter realmente a vontade inicial, né? Aquela força de vontade inicial. Bom, obrigado, Luiz. Obrigado a todos pela atenção. Até uma próxima oportunidade. Graças a Deus. Bom, então agora, depois desse aprendizado, esse momento de estudo, é a hora de nós fazermos a nossa parte, através de vibrações de amor, de luz. Então eu convido novamente vocês a cerrar os olhos, nos acalmando, os pensamentos elevados. Vamos vibrar intensamente por esse planeta que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho, e que foi tão judiado por nós mesmos, os humanos, nos últimos tempos. Vamos vibrar para que haja entendimento em todo ser humano que habita esse planeta, para que haja essa conscientização de que é necessário tratarmos bem de tudo, a da natureza, de nossas terras, para que possamos continuar habitando aqui tranquilamente. Vamos vibrar também por todos os dirigentes das nações, para que haja paz no mundo, principalmente naquelas regiões onde há conflitos, que se deixe de lado as tendências, as colocações religiosas, e que todos tenham a percepção de que somos humanos. E nessa condição temos um único Pai, então somos todos irmãos. E que esses dirigentes tenham suas decisões pautadas sempre no respeito ao próximo e no amor, para que nós consigamos viver em paz nesse planeta. Vamos vibrar por todos aquele irmão necessitado, que esteja passando por um problema de saúde física, para que ele se sinta agora abraçado por nós, e essa vibração toque no seu problema, na sua ferida, na sua doença, e seja um bálsamo aliviando a sua dor. Aquele irmão também que se degradou e cometeu faltas graves, que hoje está atrás de uma cadeia, nos presídios, nas cadeias públicas,
Também que ele conscientize-se do seu erro, reflita e possa se reintegrar à nossa sociedade. Aos irmãos que hoje estão estagiando na rua, nessa encarnação, para que nós levemos a eles, através dessa vibração, conforto, um pouco de conforto, um pouco de carinho e muito amor. Aos jovens, também usuários de droga, vamos vibrar intensamente esse mal que assola, principalmente no nosso país, de norte a sul. Hoje é muito comum, inclusive nas cidades pequenas, a droga ter se alastrado muito. Então vamos vibrar principalmente pelos jovens, que são na sua maioria os usuários, para que eles se conscientizem de que é necessário pedir ajuda, é necessário procurar ajuda, pois sempre tem alguém querendo ajudá-los. Seja qual for a denominação religiosa, sempre há uma instituição querendo ajudar esses nossos irmãos que hoje estão na dependência química. Vamos vibrar pelos nossos lares, nossos familiares e principalmente, como é sempre dito aqui, por aquele familiar difícil, aquele irmão que nos tem de bom agrado, às vezes até aquele vizinho difícil, ou nós que somos difíceis para ele, que possamos nos acertar e convivermos todos em harmonia. Vamos vibrar agora por aquela pessoa que você veio também procurar uma ajuda. Vamos vibrar intensamente também por esses lares que você está no seu pensamento também, desses seus amigos que pediram essa ajuda, essa vibração. E ao mesmo tempo, vamos pedindo licença ao plano espiritual para vibrarmos por nós mesmos. E assim, agradecidos que somos, vamos dizendo muito obrigado a Deus por tudo que temos, a Jesus por todos os seus ensinamentos, todos os seus exemplos, que sabemos sim que Ele é o caminho que Ele nos levará ao Pai, é o caminho da perfeição, o caminho da felicidade. Que nós consigamos cada vez mais evoluir, e um dia alcançarmos esse mundo feliz. Vamos agradecendo sempre a intercessão de Maria Santíssima, que sempre está olhando por nós, com o seu manto, nos cobrindo de amor e de carinho. E assim nós vamos dizendo a todos, muito obrigado também a esses amigos espirituais, que assim seja, graças a Deus. Então é isso, nós temos que sempre agradecer, sempre estarmos com os pensamentos elevados. E eu vou desejando aqui então a todos vocês uma boa noite, muito obrigado pela participação, aos amigos da internet também, agradecemos bastante a participação, por nos assistirmos, e voltaremos na próxima quinta para dar continuidade a esse trabalho. Aos presentes nós vamos continuar com nossos trabalhos, agora vamos nos preparar para os passes, e depois nós vamos chamando lá para a aplicação, primeiro os magnéticos, depois os espirituais. Então que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos.